Olá, eu sou a professora Tânia. No módulo anterior, foi feita uma apresentação das características gerais, né, do nosso curso preparatório para concurso público. Hoje nós vamos discutir e apresentar, né, com um pouquinho mais de cuidado, né, específicos, tudo que nós discutiremos em relação ao nosso módulo básico. Então serão essas as disciplinas, né, que serão abordadas. Em relação à fisiologia, nós vamos estudar a fisiologia celular. E por que é importante estudar a fisiologia celular nesse momento? O nosso primeiro momento de trabalho junto ao paciente é o nosso momento de anamnese. Tomadas radiográficas, plano de tratamento e começamos o tratamento. Onde o nosso primeiro passo será o quê? A anestesia local. Para que a gente entenda o mecanismo de ação dos anestésicos locais, é preciso que se entenda com muito cuidado as características estruturais das membranas das células nervosas. Lembrando que a membrana da fibra nervosa, ela também é constituída, né, por uma camada bimolecular de fosfolipídios intercalado por proteínas. Então, conhecer a fisiologia celular é muito importante para o cirurgião dentista, para que ele entenda também como vai acontecer o biotransporte dos medicamentos através das membranas celulares. Um segundo tema relativo à fisiologia também será a hemostasia. Lembrando que realizaremos procedimentos cirúrgicos e durante, né, o nosso atendimento clínico, conhecer as fases da hemostasia é de grande importância. Por quê? Para que se possa identificar o momento do nosso ato cirúrgico, na possibilidade da instalação de um quadro hemorrágico. Então, nós vamos estudar as diferentes fases da hemostasia e tentando identificar essas diferentes fases num eventual quadro hemorrágico. Um outro tema relativo à fisiologia será o sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. E temos que conhecer as ações do sistema nervoso autônomo em diferentes órgãos. Já também, novamente, no nosso primeiro momento de trabalho, no ato, né, da anestesia, nós temos que escolher a base anestésica e vamos ter que escolher também o vasoconstritor a ser usado. Lembrando que os vasoconstritores adrenérgicos, representados pela adrenalina e pela noradrenalina, principalmente, promovem a mesma ação da nossa adrenalina e noradrenalina fisiológica, liberada pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático. Vamos abordar um pouquinho as ações da ativação dos receptores alfa e dos receptores beta, para que se escolha qual a base anestésica, qual o vasoconstritor, principalmente, a ser administrado em pacientes portadores de doenças sistêmicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão arterial, ela compõe uma das doenças responsáveis, doenças crônicas, né, não transmissíveis, responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil e no mundo. Um outro tema relativo à fisiologia se refere à glândula suprarrenal. Em relação à glândula suprarrenal, nós temos que entender principalmente o papel do cortisol, principalmente considerando a sua ação como anti-inflamatório. Lembrando que nós, cirurgiões dentistas,
teremos alguns momentos onde iremos prescrever medicamentos anti-inflamatórios, também denominados de corticosteroides. Portanto, um bom conhecimento, né, da glândula suprarrenal, da fisiologia da glândula suprarrenal, considerando algumas situações e condições sistêmicas do paciente, o que vai nos nortear na escolha do anti-inflamatório a ser administrado ou não, depende do nosso pré-conhecimento em relação à função fisiológica da nossa glândula suprarrenal. Falando um pouquinho da bioquímica, quando a gente fala da bioquímica, principalmente nós temos que lembrar de uma outra doença crônica não transmissível muito importante, que corresponde à diabetes, particularmente a diabetes do tipo 2, onde nós sabemos aí, lá do nosso momento, né, de desenvolvimento básico, que a diabetes, na diabetes em quadro de descompensação, vai ocorrer uma alteração bioquímica do metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Isso vai gerar manifestações clínicas facilmente identificadas por nós, se temos previamente esse conhecimento relativo à bioquímica dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Para que a gente realize uma boa técnica anestésica, é muito importante que se conheça o trajeto do nervo trigêmeo. Em relação à microbiologia e à imunologia, para que se defina qual o grupo de antimicrobiano a ser administrado, um conhecimento das características microbiológicas do agente agressor, ele tem que ser conhecido para que a gente entenda como que um antibiótico, como um antifúngico, como um antiviral vai atuar no microorganismo. O sistema imunológico, né? Quantas anda o sistema de defesa do nosso paciente? Hoje, principalmente, nós estamos vendo aí, né, uma importante infecção virótica aí, responsável por essa pandemia, onde muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas para que se conheça quais as alterações que esse micro-organismo provoca no nosso sistema imunológico. Então, sim, conhecermos a imunologia e vai, com certeza, definir os cuidados, né, gerais a serem adotados, principalmente na definição ou não da necessidade de uma intervenção cirúrgica relacionada à condição sistêmica do paciente num dado momento. Materiais odontológicos e suas propriedades, né, físico-químicas, essas propriedades é que vão definir qual é o material que nós vamos usar para forramento, para restauração, e conhecer essas propriedades, principalmente as propriedades biológicas dos materiais odontológicos, facilita muito a nossa decisão clínica, principalmente lá na nossa clínica de dentística. Faça sua matrícula no link abaixo e sejam bem-vindos. Até lá!